Nós estamos nesse mês de abril numa série de mensagens, Jornada com Jesus. Eu ministrei a primeira mensagem na semana passada, O Messias. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite ao seu coração também, com o título Sua Humanidade. Falando de Jesus, da humanidade de Jesus, Sua Humanidade. Eu convido você a abrir em Lucas, capítulo 22. Do verso 39 ao 46. Lucas 22, 39 ao 46, o Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico. A palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Lucas 22, 39 ao 46. Jornada com Jesus, essa é a série, Sua Humanidade é o título. E hoje eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, não é uma palavra assim de avivamento. E eu não vou trazer uma mensagem também relacionada exatamente com a Páscoa, porque eu vou trabalhar essa série durante esse mês de abril. Então, vou falar ainda da morte e ressurreição de Jesus. Mas eu quero trazer uma mensagem de cuidado pastoral. Uma mensagem com muito amor, com muito cuidado ao seu coração, ao falar sobre a humanidade de Jesus. Quero trazer uma mensagem que você possa se identificar com ela. E você possa extrair algumas lições para você, para a sua vida, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Amém? Ontem, dia 8 de abril, completei 40 anos. Pense só. Eu entrei para os Zenta, gente, agora ninguém me segura mais, né? Entrei para os Zenta. E é tão bom, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens, os abraços, o sorriso, os presentes. E é tão bom comemorar aniversário, eu estava aguardando esses 40 anos já faz bastante tempo. Bastante tempo, eu não vejo a hora de chegar aos 40. E é tão bom comemorar com amigos, e é tão gostoso receber um abraço, um sorriso, porque o reino de Deus é um reino de amigos, um reino de irmãos, um reino de pessoas que se identificam apesar das suas diferenças, mas estão juntos caminhando nessa longa caminhada na mesma direção, rumo aos céus, e nós vamos chegar lá todos juntos, uns mais cansados, uns mais inteiros, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Mas eu tenho que assumir uma coisa, que seria assim, uma inocência minha, considerar que eu, com 40 anos, eu achar que eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 15 anos, concorda? Não tem como. Eu falo assim, não, eu tenho 40 anos, mas é como se eu tivesse 15, 20 anos. Não, não é a mesma coisa. E olha que eu quero viver mais 2 vezes 40 anos. Tipo Moisés, assim. Mas que chegue com vigor, né? Que chegue com saúde. Mas é uma ilusão achar que assim, no decorrer dos anos a gente vai vivendo e a gente vai tendo sempre o mesmo vigor. É ilusão isso. Porque Deus nos fez seres com limitações. Nós somos limitados. E isso é uma característica do ser humano. Deus colocou isso em nós. Já ouvimos algumas vezes, ninguém é de ferro, e realmente nós não somos de ferro. E eu digo outra coisa, nós não somos deuses. Ainda que alguém tenta assumir uma posição de Deus, achando que pode todas as coisas, nós fomos criados como seres limitados.
Nem tudo nós conseguimos fazer. Nem tudo nós podemos fazer. Nem tudo que nós pensamos que podemos fazer, nós podemos fazer. Nem tudo que nós pensamos que podemos falar, que vem à nossa mente, nós não podemos falar. Tem que ter um filtro entre a mente e a boca, às vezes. Esse filtro parece que falha, mas precisa ter um filtro. Porque nem tudo que vem à mente nós podemos falar. Então, nós fomos criados com limitações. É interessante que quando a pessoa é mais jovem, acha que pode todas as coisas. Rompe muitos limites. Passa noites acordados e parece que não prejudica tanto. Mas depois que passam alguns anos, não é o meu caso ainda, viu? Dependendo do que a pessoa come, fica alguns dias com desconforto, fica aquele negócio ruim, dá uma enxaqueca, dá uma dor no estômago, um desarranjo, vai para o vinagre, vai para o limão com maisena, porque tem limitações. E sabe o que é maravilhoso? Que Deus colocou isso em nós, porque imagine se nós não tivéssemos limites. Misericórdia. Deus colocou em nós dores, Deus colocou em nós algumas coisas que nós queremos fazer, nós não podemos, que são barreiras até mesmo intelectuais. Tem gente que é expert em uma área, mas em outra não é. Outro já é muito bom em determinada área, e alguém fala assim, puxa, como eu gostaria de ser como essa pessoa, mas não é. Deus colocou em nós limitações. Tem pessoas que sabem fazer muita coisa, mas tem coisa que não sabem fazer. E são limitações que Deus colocou em nós, seres humanos. Isso é maravilhoso. A morte é a maior das limitações. Se o ser humano fosse eterno, misericórdia, com os pecados que tem, seria difícil aturar todo mundo, né? Meu Deus, eu vou ter que aguentar uma eternidade essa pessoa com esses problemas. Mas Deus colocou limites em nós. A morte é um limite também. Mas assim, é tão interessante olhar para seres humanos que tem pessoas que parecem que vivem como se não tivesse limites. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque muitas vezes tem pessoas que ignoram os limites que Deus colocou nela. Tem pessoas que talvez assim ignora tanto a ponto de não conseguir viver o melhor de Deus na vida dela. É assim ou não é? E nós precisamos respeitar os limites que Deus colocou em nós. Mas quando eu olho para um texto como esse, ou para o Evangelho como um todo, eu vejo um Cristo que ele se identificou com nós. Eu vejo um Cristo tão maravilhoso e que eu acho assim, tão fantástico em Jesus, é que ele não precisava se tornar um ser humano, concorda comigo? Jesus simplesmente poderia ter aparecido assim no mundo e falado assim, eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e agora eu vou mudar este mundo. Ele poderia ter feito isso. Ou ele poderia ter falado assim, não, eu vou nascer de uma mulher, mas eu não vou viver a fase da infância, eu já vou viver adulto. Ou ele simplesmente poderia ter ficado na sua glória e falado assim, eu me tornar uma criatura? Vou ficar aqui na minha glória e eu vou acabar com esse povo e não quero mais saber de gente. Vou cuidar de bicho que dá mais certo. Ser humano dá problema demais, dá trabalho demais. Vou criar os boizinhos, as vaquinhas, vou cuidar lá dos macaquinhos, porque eles não dão problema. O ser humano dá muito problema. Mas Jesus olha mesmo por ser humano, cheio de complicações, cheio de problemas, cheio de pecados, e é maravilhoso que ele olha para o ser humano e fala assim, vou tornar um deles. Gente, essa é a graça. Esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus que Ele resolve tornar um ser humano limitado como nós. Jesus, Ele foi plenamente Deus, mas também Ele foi plenamente homem. Ele só não pecou, mas Ele sofreu na sua carne tudo o que nós sofremos. Jesus, Ele nasceu de mulher. Ele ficou 9 meses na barriga de Maria. Ele precisou ser gerado. Foi gerado pelo Espírito Santo, sim.
Mas ele ficou 9 meses, aquele período de gestação. Jesus nasce, ele tem um crescimento natural. A palavra diz que ele crescia em graça, em sabedoria. Ele teve um corpo físico. Se você pegasse em Jesus, você sentia o calor do corpo dele. Sentia as pulsações do corpo de Jesus. Você sentia também, quando Jesus andava muito tempo a pé, sentia o odor. Porque Jesus, ele foi um ser humano como nós. Ele teve um corpo físico, ele teve uma família biológica. Ele foi educado ali por seu pai e por sua mãe. Depois dos 12 anos, a gente não ouve mais falar de José, o pai de Jesus. A gente não sabe se ele morreu, o que aconteceu. Mas certo que ele teve uma família biológica, ele teve irmãos e irmãs que nasceram de Maria, nasceram de José. Uma família que amou, educou, corrigiu. A mãe dele precisou repreender ele. Ele foi amamentado pela mãe dele, ou seja, ele teve todo o crescimento, todas as necessidades também que o ser humano tem. Ele teve fome. E olha que vamos falar em fome, Jesus, quando você encontra uma festinha na Bíblia, Jesus estava lá. Tinha um banquete, Jesus estava lá. E quando ele queria ter um particular com os discípulos, ele preparava uma mesa, com pão, Jesus estava lá. E quando alguém estava com fome, ele multiplicava pães, porque tinha que ter comida. Jesus teve fome, Jesus teve sede. Jesus, ele teve sono. Quando os discípulos estavam enfrentando aquela tempestade no mar, Jesus estava onde? Dormindo no barco, em cima de uma almofada. Ou seja, Jesus, humanamente falando, ele passou as mesmas necessidades que nós passamos. Jesus tinha limitações financeiras, ele era pobre. Quando alguém vem conversar com ele, dizendo que queria seguir ele, diz assim, olha, preste atenção, as raposas têm covis, as aves dos céus ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, tinha limitações. Não era um rei cheio de ouro, cheio de celebridades, cheio de fotos boas para postar nas redes sociais. Mas era com muitas limitações. Jesus sofreu tudo isso, porque ele se identificou comigo e com você. E o texto mostra para nós Jesus como um homem que tinha o costume de ir ao Monte das Oliveiras orar. Fale bem a verdade, se Jesus, como homem, ele precisava orar, falar com o Pai. Ele sabia da necessidade física da oração. Alguém poderia falar assim, mas ele como Deus precisava orar. Mas como ele se identificou com o ser humano, ele falou assim, eu preciso viver todas as limitações do ser humano. E se nós temos limitações, uma das maneiras de nos fortalecermos é na presença do Pai Eterno. E Jesus, ele tinha costume de ir no Monte das Oliveiras orar. O texto diz, como ia de costume no Monte das Oliveiras orar, e seus discípulos seguiram Jesus. Jesus chega no Monte das Oliveiras e deixa os seus discípulos, diz assim para eles, fiquem aqui, eu vou um pouco mais adiante orar. O texto diz, nas versões mais antigas, que ele foi um tiro de pedra, correspondia aproximadamente a 30 metros. Ele deixa os discípulos orando, ele vai um pouquinho mais para dentro, como se fosse um horto, uma clareira no meio do monte, ele vai lá para ter um particular com o Pai. Porque como homem, ele sabia da necessidade de ter, muitas vezes, um a sós com Deus. Não tem aqueles dias que nós falamos assim, é tão bom orar, todos juntos. Mas tem dia que eu preciso fechar a porta do quarto e falar assim, papai, eu e o Senhor conhece a angústia que eu estou passando no meu coração. Eles não vão entender, mas o Senhor me entende. O Senhor sabe exatamente o que eu estou passando. Jesus, como homem, sabia da necessidade de ter um a sós com o Pai, chegando diante de Deus, falou assim, paizinho querido. E o texto vai dizer dessa necessidade, que ele chega diante do Pai, e ele se põe de joelhos e rasga o coração diante de Deus. Ele sabia qual era o propósito, ele sabia por que ele tinha vindo a esse mundo. Mas mesmo assim, ele chega diante de Deus e fala assim, paizinho, se for possível, passa de mim esse cálice.
E Mateus diz assim, que ele ora assim, Abba, Pai. Abba quer dizer paizinho. Sabe, naquela intimidade dizendo, paizinho, se for possível, passe de mim. Esse cálice, qual era esse cálice? O momento de sofrimento que ele estava passando e que estava por vir, que era a crucificação. Ele iria ser morto. E aquele que tem muitas vezes um julgamento para participar, ainda que seja de testemunha, já sofre. Alguém que passa por uma situação que precisa estar diante de um juiz, já fica tremendo e perde o sono. Agora imagine quem sabia que ia ser condenado pelos crimes, pelos pecados que não cometeu, iria ser sentenciado à morte de cruz. Que agonia que Jesus estava sofrendo. Nós não conseguimos imaginar. Não conseguimos dimensionar. E Jesus, ele vai um pouco mais adiante, deixa os discípulos cansados. O texto diz que eles estavam exaustos de tristeza. Os discípulos também estavam tristes, e ali eles dormem, não conseguem orar, mas Jesus vai diante do Pai, a agonia faz com que ele nem tivesse sono. E ele vai enfrentar uma noite toda acordado ainda, sendo sentenciado, indo para lá e para cá. E ele sabia que ele ia passar por tudo isso. Mas o texto diz que Jesus, ele sentiu agonia, como homem. Se simplesmente ele fosse só Deus, somente Deus, isso tudo não iria prejudicar, afetar ele, mas no corpo físico, ele sentiu agonia. Já sentiu agonia alguma vez? Talvez uma aflição, né? Que é o que mais se aproxima a uma agonia. Que você sente dores no corpo por conta de um estado emocional muito além dos limites. Jesus estava aqui além dos seus limites físicos e emocionais. Porque o texto diz que Jesus, ele estava suando gotas de sangue. E essas gotas de sangue corriam até o chão, diz o verso 44. Nós não conseguimos imaginar essa agonia a ponto da transpiração se misturar com o sangue e ter uma espécie de hemorragia capilar, ele começar a exalar sangue, e esse sangue não simplesmente ficar nos poros, mas escorrer pelo seu corpo e ir até o chão. Fisicamente, emocionalmente, Jesus estava além dos seus limites. Nós não conseguimos imaginar isso. Nós não conseguimos ter uma noção do que Jesus passou. Mas o texto diz, no verso 43, que os anjos vieram e consolaram Jesus. Nesse tempo de agonia, Deus enviou os anjos que vieram e consolaram Jesus. Assim, quando ele esteve lá no deserto, no início do seu ministério, quando esteve 40 dias e 40 noites em jejum, os anjos chegaram e serviram Jesus. Agora, nesse momento de agonia, os anjos chegam e servem Jesus. Confortam Jesus, consolam Jesus, porque como homem ele precisou de intervenção divina. Assim como nós, quando temos aquele momento, que nós falamos assim, Deus, olha, passou do limite. No físico, no emocional, até mesmo no espiritual, já não aguento mais. E a gente sente aquele consolo, aquele conforto. A palavra do Senhor nos diz que os anjos existem para nos servir, eles são ministros, eles ministram diante de Deus e diante de nós, eles nos servem. Muitas vezes Deus envia um anjo lá na nossa casa para nos confortar e nos consolar. Jesus precisou aqui de um anjo, como homem, como ser humano, porque ele estava além dos seus limites, e ele precisou de anjo para que intervisse naquela agonia que ele estava passando. Em Marcos, no capítulo 14, verso 34, quando ele chama os discípulos para orar, ele diz assim, nesse mesmo contexto, a minha alma está profundamente triste até a morte. Sabe aquela tristeza, a angústia que chega tanto que fala assim, eu acho que eu vou morrer, dessa vez eu acho que eu não aguento mais. Jesus estava tão triste como ser humano, que ele estava a ponto de morrer, de agonia. Jesus, ele sendo eterno, ele se tornou alguém como eu e como você.
Jesus, ele sendo eterno, ele se tornou fisicamente limitado, emocionalmente limitado, como eu e você. Mas tudo isso ele fez por amor. Tudo isso ele fez porque ele nos ama. Jesus, ele rompeu todos os limites que um ser humano pode romper emocionalmente, fisicamente, porque ele nos ama, ele pagou este alto preço por nós. Somente por nós. Tem uma canção do Estênios Márcios, com o título Alguém Como Eu. Ele fala de Jesus, dessa humanidade de Jesus, que ele se identifica com nós, que se cansa, que sente sede, que sente fome, que fica rouco, que está exausto, que precisa falar para os discípulos, vamos sair um pouquinho para descansar, porque nós não estamos tendo tempo nem de comer. Jesus, ele se identifica com nós. Ele fez tudo isso porque ele nos ama. Ele fez tudo isso porque ele tem um amor incondicional por nós. Ele rompeu todos os limites. E Jesus, ele se tornou alguém limitado como eu e você. E por ele se tornar alguém como eu e você, ele te entende. Ele entende as suas dores. Ele entende quando você chega à beira do precipício. Ele entende quando você fala assim, Deus, eu não aguento mais, estou nos meus limites. Ele entende porque ele se tornou como um de nós. É fácil falar quando não passa as mesmas dores. Algumas vezes, quando vamos fazer algum atendimento, que alguém fala assim para a gente, estou passando uma situação extrema e que nós ainda não passamos. Eu falo assim, eu não consigo imaginar a dor que você está passando. Porque eu não passei. Somente quem passa que entende. Mas Jesus, ele entende as nossas dores. Jesus é o único que entende todas as limitações humanas, todas as situações que cada pessoa passa. Porque Jesus, ele sofreu a dor de ser traído. Quando alguém vem falar sobre traição, eu não sei o que é isso, mas Jesus sabe. Alguém que comia com ele na mesa, alguém que ele lavou os seus pés sujos, alguém que olhava para ele, que ele confiou responsabilidades e que realizou provavelmente até mesmo milagres. E de repente nega ele e vende por 30 moedas de prata. Ah, Jesus sabia. Jesus entende a dor de quem é traído. Porque ele sofreu isso. Jesus entende a dor de alguém que sofreu o abandono. Porque lá na cruz, quando ele estava pregado, todos desampararam ele. E naquela hora de angústia, até o Pai virou as costas para ele. Jesus entende. Jesus entende quando nós chegamos à beira das limitações e falamos assim, Senhor, ninguém me entende. Eu compartilho com algumas pessoas e muita gente quer dar receita, Senhor. Muita gente quer julgar o meu caso, mas o Senhor eu sei que me entende. O Senhor entende, com certeza entende. Porque todas as dores que um ser humano pode passar, Jesus passou. Jesus passou. Mas, de maneira prática, eu gostaria de compartilhar algumas lições com você. A respeito da nossa humanidade. Se nós olharmos o Evangelho, nós vamos enxergar tantas e tantas limitações que Jesus passou, como ser humano. Como disse, como Deus, ele não pecou. A única coisa, ele não pecou, mas ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então ele sabe o que é o peso do pecado, porque ele levou todos os nossos pecados sendo inocente. Mas eu gostaria de compartilhar 3 lições com você. A primeira, supere os limites certos. Supere os limites certos. Eu acredito que os limites, eles mudam de acordo com cada fase da nossa vida. Tem limites que precisam ser rompidos quando nós somos mais jovens.
Porque não adianta chegar numa certa idade e querer romper limites que não foram rompidos quando éramos jovens. Um pastor disse certa vez, e eu concordo com ele, que é tão feio você ver uma pessoa mais velha querendo ser jovem, pintando o cabelo de rosa com 70 anos de idade. É tão estranho, porque não viveu a sua fase de adolescência e juventude. Então eu entendo que tem limites que são vividos de acordo com cada fase da idade. Mas é preciso identificar cada limite em cada fase da idade também, para que sejam superados. Existem limites que precisam ser rompidos, meus irmãos. Existem limites que precisam ser ultrapassados. Algumas vezes nós ficamos presos em conceitos, em contextos, ou até mesmo em situações que pessoas, ou a sociedade, ou a família impôs a nós. E esses limites precisam ser rompidos para que nós possamos avançar. Precisamos ir além. Sabe quando uma mãe fala para um filho assim: poxa vida, nada que você faz dá certo. Essa mãe está colocando limites na vida dessa criança que depois, lá no futuro, vai precisar ser rompido. Sabe quando um pai ou uma mãe dá um título para o filho dizendo assim: você é um preguiçoso, você é burro, você não vai dar em nada, você começa uma coisa e não termina. Tudo isso são limites que as pessoas vão colocando, a sociedade ou a família vão colocando, e esses limites precisam ser rompidos. E alguém diz assim: você é igualzinho teu pai, ou você é igualzinho teu avô. Se for coisa boa, amém. O pior é quando a pessoa fala assim: puxa, mas você é igualzinho teu avô fez as mesmas coisas, não foi um bom marido, era muito bravo, era muito agressivo. Esses limites precisam ser rompidos, porque senão impedem a pessoa de avançar. Nós precisamos identificar esses limites. Algumas pessoas não conseguem ter foco na vida, já viu? E são limites que precisam ser rompidos. Não dá para fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Faz uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e não faz nada. Eu vou falar sobre propósito ainda esse mês. Mas você já percebeu que tem dias que parece que a gente faz um monte de coisa, tem semana que a semana termina, a gente chega cansado e fala: meu Deus, mas fiz tanta coisa essa semana. E daí você fala assim: mas o que eu fiz tanto que me cansou e não sobrou tempo para nada? Algumas vezes não fizemos, parece que nada. Ou fizemos um monte de coisa, mas coisas sem foco. E precisa ser rompido. Ficar perdendo tempo nos limita. E nós precisamos ter foco. Ficar perdendo tempo limita. E não ter foco é perda de tempo. E perder tempo é estar limitado. E é um limite que precisa ser rompido. Em nome de Jesus. Porque nós temos uma única vida. Nós temos só 24 horas no dia. E nós não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos de fazer. Então precisamos vencer. Deus quer fazer algo extraordinário através de nós, através da sua vida, mas precisa romper alguns limites. Nós precisamos colaborar com Deus. Precisa romper limites. Outro exemplo de limites que precisam ser superados. Muitas vezes tem pessoas que estão dominadas pelo poder do pecado. Já são velhos amigos. A pessoa já chegou numa fase da vida e continua lutando com o mesmo pecado. Este pecado, ele precisa ser rompido. Os velhos hábitos, os velhos costumes, os velhos pecados precisam ser rompidos, tirados da vida. Porque é um limite que precisa ser rompido. O pecado nos limita, sim ou não? Às vezes nós estamos bem espiritualmente. Algumas vezes você fala assim: meu Deus, estou vivendo a melhor fase da minha vida espiritual. De repente, aquele pecado que fazia tempo que não te visitava, chega na tua casa. E fala assim: meu Deus, estava tão bem. A preocupação,
a ansiedade, coisas que são além do limite. Tem coisa que vai vindo com a idade, parece que vai ficando assim mais acurada. Alguém que dominava uma ansiedade, mas a ansiedade vai dominando tanto, que fala assim, meu Deus, eu não era tão ansioso, tão ansiosa assim. E isso limita e precisa ser vencido. Precisamos avançar. E tantas outras coisas que você pode acrescentar à lista de limites que precisam ser rompidos, que você pode identificar na sua vida. Fazer uma lista, falar assim, Deus, vamos lá, fazer um checklist. Isso eu preciso romper. O medo, a preocupação, a vergonha, a culpa, tudo isso eu preciso romper, são limites, e eu preciso avançar em nome de Jesus. Amém? Supere os limites certos. Supere os limites certos, mas respeite seus limites. Segunda lição, respeite seus limites. É maravilhoso que Deus nos criou com limites. Isso que é maravilhoso, nós não somos deuses. Nós não podemos fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer. E nós precisamos respeitar os nossos limites. Precisamos respeitar. Não adianta a gente falar assim, hoje eu vou correr uma maratona, 42 quilômetros, sem ter se preparado antes, ou já ter uma vida toda de preparo. Mas estar sedentário e falar assim, acordei e quero correr 42 quilômetros. Esse não é um limite que precisa ser superado, mas é um limite que precisa ser respeitado. Seu corpo físico vai dizer assim, você não pode. Você precisa se preparar antes, se você quiser romper esse limite. E alguns nunca vão conseguir fazer isso, vão chegar um tempo assim, não dá. Preciso respeitar os meus limites. Eu sei o físico que eu tenho e eu não vou conseguir. Eu sei o joelho que eu tenho, eu não vou conseguir. Tem muitas coisas que nós queremos fazer, mas nós não podemos fazer. Tem muitas coisas que nós queremos falar, mas nós não podemos falar. Eu insisto em falar que o melhor ambiente para nos tornarmos parecidos com Cristo se chama família. Tem um livro chamado Casamento Sagrado, que o autor diz assim que se você quiser seguir a Cristo, fique solteiro. Mas se você quiser se parecer com Cristo, se case. Se você quiser seguir a Cristo, fique solteiro. Mas se você quiser se parecer com Cristo, se case. Porque é no ambiente familiar, onde nós somos testados, a nossa paciência, o perdão, a compaixão, a renúncia. E os nossos limites são superados. Eu quero falar, mas não posso falar. Eu quero fazer, mas não posso fazer. E na igreja não é diferente. Por isso que a igreja é algo maravilhoso, que aqui tem pessoas de todo tipo de personalidade. Uns que são mais acelerados, outros que são um pouco mais retraídos. Uns que são eufóricos, outros que são um pouquinho mais introvertidos. Isso é maravilhoso, porque um vai respeitando o outro que é mais enérgico fala assim, eu preciso ter um filtro sempre antes de falar. Eu penso, mas não posso falar tudo o que eu penso. Eu tenho que cuidar. O que é mais introvertido fala assim, eu não posso ficar também muito fechado, muito parado, eu preciso também ter um pouquinho de proatividade. E igreja é maravilhoso. Igreja é um ambiente maravilhoso, é um ambiente onde nós vamos também testando os nossos limites e falar assim, opa, não posso ultrapassar, existem limites. E fisicamente falando, o nosso corpo ele dá sinais quando nós estamos além dos nossos limites. O nosso corpo ele pede para descansar, sim ou não? Nós não podemos, meus irmãos, achar que nós vamos ganhar todas as guerras se nós não cuidarmos do nosso corpo. O descanso é algo espiritual. Não adianta se eu vou acordar às 5 horas da manhã no outro dia e eu achar que eu posso dormir a 1 hora da manhã.
Não adianta eu fazer um propósito com Deus, dizendo assim, amanhã, Senhor, eu vou acordar às 5 horas da manhã, e quero ler a Bíblia toda esse ano, e eu vou ler 1 hora todos os dias, e ter mais 1 hora de oração com o Senhor todos os dias. Mas se eu for dormir meia-noite, 1 hora da manhã, eu vou perder essa guerra. Porque o meu corpo dá sinais, e o meu corpo é um ambiente espiritual. Eu preciso zelar pelo meu corpo. O meu corpo, ele dá sinais que quando as coisas não estão bem, então eu preciso dar pausa. Assim como as emoções também, quando dizem assim, ei, tira um tempinho de silêncio. Consulte um terapeuta, um psicólogo, de preferência cristão. Procure alguém que tenha princípios. Converse com um conselheiro. Converse com alguém, dá uma pausa, vai para um parque. Ah, não tem dinheiro, então vai para um parque, converse com alguém, respire um ar puro. Faça uma caminhada leve, lenta, devagar, pensando. Porque o teu corpo, ele dá sinais. Suas emoções também dão sinais que você não está bem, e você vai ignorar os sinais. Nós precisamos enxergar os limites que nós temos e respeitá-los. Entender que nós temos limites no físico, no emocional. E no espiritual também, quando nós ficamos aquém. Nosso espírito fala assim, ei, você precisa de Deus. Sabe quando a pessoa está sentindo aquele vazio? É sinal que ela chegou num limite. Já passou esse limite. E ela está sentindo um vazio, e este vazio só pode ser preenchido por Deus. E Deus está falando assim, ei, eu posso preencher este limite. Você já está vazio porque você ultrapassou limites. Nós precisamos respeitar. As pessoas à nossa volta também dão sinais que nós precisamos mudar. E isso é maravilhoso. Quantas pessoas estão morrendo aos poucos? Quantas pessoas que você conhece que dependem de remédios para tentar suprir as demandas do dia a dia? Só conseguem dormir se tiver um remédio. Não consegue dormir mais naturalmente. Você vai ignorar os sinais que teu corpo tem dado. Deus, Ele não exige que você tenha tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. Por isso que Deus colocou limites em nós. E no tempo que nós vivemos, parece que nós não temos limites. O celular toma muito tempo, e a gente, quando olha lá, em cada aplicativo, a gente vê quanto tempo nós ficamos no celular. Assim, meu Deus, eu não posso ficar tanto tempo assim. Porque eu vou atendendo, querendo entrar, abraçar tantas demandas, e para que eu receba uma nova demanda, algo deveria sair da minha vida, mas o que nós fazemos? Só vamos pegando mais demandas e não tiramos nada da nossa vida. E nós estouramos todos os limites da nossa vida. E Deus não exige nada além dos limites que Ele impôs em nós. Ele não dá carga maior que nós possamos suportar. Se nós estamos carregando cargas pesadas, não é Deus que colocou em nós. Não foi Deus. Somos nós que estamos colocando diante de nós. E precisamos entender que Jesus fez tudo por nós. Jesus fez tudo por você. E nós não precisamos morrer para coisas que não têm relevância alguma. Deus, Ele tem interesse que você esteja inteiro na presença dEle. Amém? Quando nós respeitamos nossos limites, nós gastamos tempo e energia com coisas que são relevantes, que são úteis. Então, primeiro, supere os limites certos. Segundo, respeite seus limites. Terceiro, conte tudo para Jesus. Conte tudo para Jesus. Se você não sabe o que fazer, se você já extrapolou todos os limites e não vê solução, se você fala assim, eu não sei mais o que fazer porque eu estou atendendo tantas demandas, absorvi tanta coisa na minha vida, eu já estou cansado e não sei o que fazer mais. O único que te entende é Jesus. O único que superou todos os limites foi Jesus. E Ele te entende, você pode conversar com Ele. Fala assim, Jesus, as minhas emoções já nem sei onde os limites ficaram. Já perdi o marco do limite. Ó, fazia tempo que os limites das minhas emoções eu não enxergo mais. Acho que eu estou muito distante dos meus limites.
Senhor, fisicamente eu estou só enganando o meu corpo com remédios, dizendo que eu durmo mais, eu já não descanso mais, acordo mais cansado que o dia anterior. Senhor, estou sentindo dores, estou sentindo um cansaço além do normal no meu físico, na minha mente. Já não lembro das coisas, estou esquecendo de coisas. A minha memória já não é a mesma como antes. O único que te entende, que sabe exatamente o que você está passando é Jesus. E você pode contar tudo para Ele. Ele estava ali rompendo todos os seus limites. E não era um rompimento bom. Ele estava ali, além de todos os seus limites físicos e emocionais, naquele Monte das Oliveiras. E ele dizendo: Pai, se for possível, resolva essa situação para mim, me livra, não permita que eu passe por essa agonia. Ele entende tudo que nós passamos, porque Ele se tornou como um de nós. Ele foi alguém como eu e você. Jesus sabe exatamente o que você sente. Ele sabe exatamente o que você sente. É como quando você vai conversar com uma criança e você se abaixa e se iguala, se identifica com aquela criança, ou até mesmo senta no chão para conversar com aquela criança, para que ela te entenda o que você está falando. Jesus, ele fez isso, sentou no tapete e falou assim: eu te entendo, filho, pode vir aqui. Eu sei exatamente o que você está passando. Pode vir aqui. Jesus, ele rompeu todos os limites para que nós não precisemos romper os limites que ele colocou em nós. Jesus rompeu todos os limites para que nós devamos respeitar os limites que foram colocados em nós. Algumas vezes surgem situações que realmente fazem com que os nossos limites vão embora. Mas nós precisamos voltar ao equilíbrio, ao centro, ao ponto de equilíbrio, à normalidade. Em nome de Jesus. Amém? Tem limites que são verdadeiros milagres somente. Eu lembro quando eu entrei no seminário de teologia, e logo no começo já veio aquela crise financeira. Assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vender violão, teclado, carro? Não sei o que eu vou fazer para continuar, porque eu sei que era um propósito de Deus para a minha vida, estar no seminário de teologia. Mas nós não contamos para ninguém isso e começamos a falar com Deus. Deus, nós estamos além do nosso limite. Está fechando no 0 a 0 todo mês, assim, mas olha, com muita dificuldade. E nós falamos com Deus, contamos tudo porque Ele entende as nossas limitações. E um retiro de jovens, estávamos lá, e teve uma ministração sobre aquilo que nós podemos abençoar a vida de outros. E chegou alguém naquele retiro e falou assim: Deus colocou no meu coração de pagar a tua faculdade. Eu falei assim: glória a Deus, mais um mês estará garantido. Eu achando que era mais um mês, no máximo um semestre da faculdade. E eu estava no primeiro semestre da faculdade. E ainda tinha 3 anos e meio pela frente, um pouco mais. A pessoa disse para mim assim: e não é um mês, mas Deus colocou no meu coração pagar toda a sua faculdade. Uau, como vale a pena contar tudo para Jesus. Como vale a pena chegar lá no secreto, no a sós, lá no Monte das Oliveiras e dizer: fiquem aqui, eu vou um pouquinho mais adiante, porque tem coisas que eu preciso falar no particular com o Pai. Como Deus conhece aquilo que as nossas necessidades, os nossos limites, mas nós precisamos falar para Ele. Nós precisamos, seja situações emocionais, físicas, financeiras, relacionais, o que você estiver passando, fala assim: Deus, eu sei que o Senhor me entende. E eu preciso, Senhor, contar tudo para o Senhor. Eu não sei se o Senhor vai fazer, como vai fazer, mas eu já passei dos meus limites. E Ele é aquele que entende todas as coisas e que rompeu com todos os limites. Ele nos entende, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes.
como foi maravilhoso aquilo para mim. Foi um testemunho maravilhoso. E eu pude concluir o seminário, apresentar o meu TCC com tanta alegria, tirar a melhor nota que podia tirar. Que coisa maravilhosa. Mas foi Deus quem fez e continua fazendo cada detalhe. A provisão vem, se nós falarmos tudo para Ele. Em nome de Jesus. Queria convidar você a colocar-se em pé.